Acabou a rodada 37 da Série A e nós vamos para a rodada 38. Galera, hoje o vídeo vai ter uma pegada mais diferente. Hoje é o dia para você assistir esse vídeo, você que não acompanhou a Série A italiana ou quer saber mais sobre o campeonato. Hoje a gente tem esse lindo vídeo após a rodada da Série A. O que acontece? Eu vou ler o nosso cardápiozinho aqui. Eu vou falar sobre o que aconteceu na briga do título na rodada 37, análise do jogo do Napoli e da Inter apenas, só quem tá brigando. Vamos dar uma olhada na tabela e aí a gente vai falar sobre as nuances e os detalhes da última rodada. A rodada 37, cara, simplesmente incrível. Esta rodada foi incrível para quem acompanhou aí, passa no Disney Plus, que é a ESPN, porque o campeonato italiano teve que organizar. Todos os times que estavam brigando por algo teriam que jogar no mesmo horário. O que a gente teve? A gente teve Gênova e Parma no sábado e 9 jogos no domingo. E é o sonho de toda a confederação, toda a liga, chegar na penúltima rodada e ter 9 jogos disputando alguma coisa. Liderança, vaga de Champions, Conference, Europa League, rebaixamento. E a gente vai para a rodada 37 para a rodada 38 com muita coisa disputada. O campeonato italiano nos proporcionou isso. Eu já falo no canal aqui há várias temporadas que o campeonato italiano é o de maior competitividade da Europa. Hoje é o de maior competitividade no mundo. Não tem um campeonato com este nível de competitividade. O que nós podemos fazer é apreciar. Quem não pôde apreciar, tem pelo menos uma última rodada aí. Perdão. Então vamos lá, a narrativa. O que acontece na rodada 37 da Série A? A gente vai ter um confronto de Parma contra o Napoli vai visitar o Parma, e a Inter pega a Lazio. Parece, pra quem não entende, o campeonato italiano, jogo muito fácil, né? Só que é aquele negócio, é a alta competitividade que há na liga. Eu vou dar uma exemplificada, que eu sei que vai ter muita gente que não acompanha, mas acompanha o Brasileirão. Imagine que a gente está na rodada 37 do Brasileirão. Botafogo e Palmeiras estão disputando o título. Só que eles não pegam times que são muito fortes. E isso é um exemplo do ano passado, tá? Digamos que o Botafogo pegasse o Corinthians, que tá brigando por vaga da Champions. No caso é a Inter pegando a Lazio, que briga por vaga na Champions. Corinthians não briga por vaga na Champions, né? E o Palmeiras, parece, o Palmeiras vai jogar fora de casa um jogo fácil contra um time que tá brigando para não cair. Que time é esse? Vasco em São Januário. É um jogo fácil? Ou então pode ser Bragantino na casa do Bragantino. É uma exemplificada do que é esses dois confrontos. Não tanto, tivemos 2 empates. Se liga só. O Napoli vai até a casa do Parma para poder brigar para ser campeão, o Parma brigar para não cair, a Inter joga dentro de casa com o Lazio que quer ir para Champions e a Inter quer ser campeã. Começa a rodada, o Napoli só depende de si para ser campeão. A Inter de Milão abre o placar com um gol de Bissek, um gol cagado, sobrou e marcou. Inter só depende de si para ser campeão. A Lazio vai lá e empata também com um gol cagado que sobrou ali, chutou, marcou. O Napoli só depende de si para ser campeão. E aí a Inter faz o 2-1, agora a gente já está no segundo tempo. A Inter faz o 2-1 e a Inter só depende de si para ser campeão. E tudo isso que está acontecendo, Parma e Napoli está 0-0 lá. Estamos nos minutos finais, próximo dos 90 já, e vem o VAR para analisar um possível pênalti para a Lazio. Perdão, mais uma vez. E aí vem um pênalti bem polêmico, porque o Bissek coloca o braço atrás, só que quando a gente coloca o braço atrás, fica esse braço aqui de fora, né? Marcou pênalti, marcou 2-2. O Napoli só depende de si para ser campeão. E aí vem um gol, não, na verdade vem uma chance quase que dentro da pequena área para o Arnautovic, já depois de 90 minutos, ele fura. Poderia ter sido o gol do título, caso a Inter seja campeã, né? Fosse, né? E não marcou. E aí vem uma análise de VAR lá em Parma e Napoli, pênalti para o Napoli. E aí o Napoli ganhando só depende de si para ser campeão. Só que o pênalti é anulado e continua sendo o Napoli o campeão, né? Só que a Inter marca um gol e a partir de agora a Inter só depende de si para ser campeão. Esse gol é anulado pelo VAR. Gente, é tão teste para cardíaco que os 4 técnicos foram expulsos. Os 4. Tô falando de 2 confrontos só.
Os 4 técnicos foram expulsos. É tão dramático que Parma e Napoli foi o único jogo da rodada inteira que não teve gol. O time que mais precisava era só o Napoli ganhar, que aí ele seria campeão. Ele abriria 4 pontos de vantagem. Não, abriria 3 pontos de vantagem, não seria campeão. Mas era o que quem mais precisava de gol foi o único que não conseguiu marcar, porque pegou um Parma muito forte. E eu já vou falar sobre esse Parma. Rapaz, minha rinite tá on fire. Então é isso aí. Nós vamos para a última rodada com o Napoli 1 ponto à frente. O Napoli só depende de si para ser campeão. E o time que for campeão vai estar sem seu técnico. Lembrando, os 4 técnicos foram expulsos. Então o técnico da Lazio não vai para a última rodada para brigar por Champions. O técnico do Parma não vai para a última rodada para brigar para não cair. O técnico do Napoli não vai para a última rodada para ser campeão. E o técnico da Inter não vai para a última rodada para tentar ser campeão. Agora um pouco sobre o Parma 0, Napoli 0. O que acontece? Esse Parma é um time muito forte de se enfrentar. É claro que você vai dizer, pô, Zé Mito, o time tá brigando para não cair, como que é forte? É porque o Christian Chivo assumiu no meio da temporada, no fim da temporada, não sei exatamente. Depois que ele assumiu, nossa senhora, para um time que tá brigando para não cair, o desempenho do Parma tem sido excelente. Até a forma como joga, uma defesa muito bem posta, muito bem estruturada, que explora contra-ataque, um bloco baixo de pressão com uma linha alta para poder diminuir esse espaço. Tanto que é um time que força impedimentos. Ao enfrentar a Lazio, se eu não me engano, forçou 5 ou 6 impedimentos, enquanto o próprio Napoli forçou 2 impedimentos, que é algo muito interessante para um time que joga em bloco baixo. E o Napoli vem improvisado no... Na verdade, ele vem improvisado no 4-3-3. Rodada passada ele perdeu, foi improvisado no 3-5-2, ele empatou na verdade, com Raspadori na ponta. Já falei isso aqui várias vezes, está nos vídeos anteriores. Este Napoli já perdeu o campeonato. Aí você fala, como? Se eles são o líder, como que eles já perderam o campeonato? O Napoli começa a temporada com 11 inicial bom para regular. 11 inicial. Um banco medíocre. Medíocre. No meio da janela... no meio da janela, vende sua maior referência técnica, Kvicha Kvaratskhelia. E a gente sabe o que ele está jogando, né? Para recomposição, não há recomposição. Para o saldo bancário, 70 milhões foi a venda. E não foi feita uma recomposição. O elenco nem ganhou peças. E para ganhar 38 rodadas, para ganhar 38 rodadas não, para ganhar a liga de 38 rodadas, apenas tendo um 11 inicial bom para cima, vou dizer bom para cima, tá? Porque os jogadores que são os jogadores hoje são os jogadores do Conte. Até o início da temporada, o McTominay era um 0 à esquerda para alguns, né? É muito difícil, porque você não vai ter esses 11 jogadores disponíveis todas as rodadas. E foi o que aconteceu com o Napoli. E o Napoli perdeu, por isso que eu digo, o Napoli perdeu este campeonato. O que está acontecendo hoje, dele ser líder, é graças ao Antônio Conte, que ele está fazendo absurdo. Ele está fazendo história. E quando for campeão, se for campeão, vai ser um vídeo aqui histórico pro Antônio Conte. Cara, Anguissa, vamos lá, o Anguissa tem um lance que ele recebe a bola errada, ela sobe, mata aqui no ombro, dá um lençol no cara, chuta antes da bola cair e a bola bate na trave. Politano faz um cruzamento que vira uma bola no travessão. McTominay faz uma batida de falta, escolhendo o lado do goleiro, onde o goleiro defende e bate no travessão. 3 bolas aí, trave e travessão, né? Mas não saiu do 0 a 0. E nós tivemos os 2 técnicos expulsos, mas o lance polêmico nos 50 minutos. O que acontece? Teria talvez um pênalti para o Napoli. Eu não acho que foi. Mas, independente de como foi o lance do pênalti, eles olharam antes dessa jogada polêmica. Teve um lance que eles decidiram anular porque teve uma falta antes. Rapaz, tá on fire minha rinite, né? Então vamos para Inter 2 e Lazio 2. Cara, que jogaço de bola. Foi um absurdo. Um grande jogo de bola. Era muito mais claro que o jogo da Inter e Lazio seria mais jogo. Até porque eu acho... Não, eu acho não. Eu vou cravar pra vocês. O jogo da Inter, pegar uma Lazio que está desesperado para ir pra Champions e um Parma muito bem treinado que não quer cair... Fora de casa, e a Inter em casa,
O jogo do Napoli era mais difícil. A Inter vacilou, a Inter era para ter ganho esse jogo. A Inter abre o placar com o Bissek, como eu falei, a bola sobrou ali, ele fez um gol cagado, herói improvável, né? O zagueiro marcando com o pé na Inter é até normal, na verdade. O Pedro faz o gol com uma bola que sobra ali na área, sobrou, chutou, gol. E aí a gente vai ter o quê? O Dumfries marca de cabeça com uma batida de falta do Çalhanoğlu, simplesmente incrível o Çalhanoğlu. Acho que é a maior referência técnica que existe hoje no futebol mundial. Sinto muito quem discordar, mas cara, você pega a lista, vamos fazer top 3 melhores batedores de pênalti da atualidade, top 3 melhores batedores de falta da atualidade, top 3 melhores batedores de cruzamento da atualidade, de escanteio na verdade, top 3 melhores finalizadores de fora da área da atualidade, top 3 melhores volantes da atualidade. Na minha lista, ele tá nos 3. Em todas essas listas, na verdade, eu nem sei quantas listas eu fiz. Se você fizer a sua lista e você acompanha o Çalhanoğlu, ele vai ficar no mínimo top 5 de todos. Mas ele vai ser o único jogador que vai estar em todos. Por isso eu coloco uma maior referência técnica do futebol atual. Fora a habilidade de bola longa que ele tem, que é um absurdo, né? Aí vem um pênalti bobo marcado para Lazio. Por que bobo? Porque, como eu falei, o Bissek colocou o braço aqui atrás, a bola vai vir, ele acaba mexendo até, que até atrapalha um pouco, mas de qualquer forma a bola já ia bater no braço dele, que está colocado para trás. Não interceptou um passe, não impediu um drible, não interceptou uma finalização, não atrapalhou a jogada da Lazio. Eu não lembro qual foi o jogador, mas ele simplesmente domina mal, ele tenta fazer algo que não consegue e bate no braço do Bissek. Caiu para Lazio esse pênalti aí para eles fazerem a festa, né? E aí marcaram um pênalti, eu não marcaria, mas eu não acho que está errado em marcar. E todo esse negócio do clima esquentando, os dois técnicos são expulsos. Tem uma imagem deles assistindo de uma... eu não sei de onde, porque o Giuseppe Meazza, ele é arquitetonicamente incrível. Mas tem um canto que eles estão assistindo ali que eles não podem pisar no gramado. É incrível a imagem, o Inzaghi e o Chievo. Perdão, eu tô falando o Chievo. O Inzaghi e o técnico da Lazio, que agora me foge o nome. Aí, sobre o... tem um empate, na verdade. Aí vai ter os lances que eu falei do Arnautovic. A Cherby coloca de cabeça e ele joga a bola na pequena área, Arnautovic fura. Aí vai vir um possível gol com um desvio, que eu não sei de quem foi. O goleiro tá caído no chão, mas ele vai levantar o braço para pegar. A dúvida é, o goleiro pegaria essa bola espalmando pro lado, espalmaria para dentro da área, ou espalmaria para dentro do gol, como aconteceu no último jogo da Juventus, contra a própria Lazio, na verdade. Não sabemos. Mas o Arnautovic que vê, ele mete a cabeça, vai lá, marca. E aí o Arnautovic está muito impedido. Muito. E aí qual é a lição da Inter? Cara, para brigar pelos 3 títulos, que é algo que a Inter vai fazer, a Inter já tem o melhor elenco do campeonato italiano. Esta temporada se consagrou com um dos principais elencos de todo o futebol mundial e vai trazer investimento. Para fazer essas brigas, não consigo imaginar a Inter não brigando pelos 3 títulos temporada que vem também. Precisa de mais elenco. Você não ganha o campeonato italiano com seu time principal nas fases finais da Champions e usando reservas como o Arnautovic para decidir jogo, com todo respeito ao jogador que é o Arnautovic, com todo respeito, mas a gente está falando de um jogador que vai ficar no banco e quando ele entrar ele tem que decidir. É muito difícil. Às vezes é mais difícil do que ser titular, porque você tem menos chance e mais pressão. E aí, vamos fazer uma análise da tabela. A tabela aqui, cara, eu não abri a tabela, mas tem muita briga. É com certeza a edição mais competitiva da temporada. Eu acho que vamos ser sinceros, o Brasileirão não chega a este nível de competitividade, não. Não chega. E eu já vou mostrar pra vocês. Napoli e Inter, primeiro e segundo colocado, 79 e 78 pontos. Brigam pelo título até a última rodada. Atalanta 74, tá presa no terceiro colocado. Aí olha só, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo colocado. Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina. Exclui a Fiorentina. Juventus, Roma e Lazio, 67, 66 e 65 brigam por vaga na Champions. Fiorentina com 62 briga por vaga de Conference League. Aí a gente vai ter o Bologna em 62, só que já tem a vaga da Europa League, então não vale a pena. Se ele chegar até a vaga de Conference League, a vaga de Conference League cai um pouquinho para trás para ele. O Milan em nono com 60 pontos.
este Milan, que não vai para nenhuma competição europeia. Aí vamos dar um pulo lá para baixo. O Verona, 15º, são 3 times que vão cair, tá? O Verona, o Parma, o Lecce, o Empoli e o Veneza estão brigando para não cair. São 5 times na briga pelo rebaixamento, 3 times por uma vaga de Champions, 2 times pelo título. Cara, o que você vai fazer quando rolar essa super final do Campeonato Italiano? E eu digo mais, são datas separadas, tá? A rodada da Inter e do Napoli foi antecipada para esta sexta-feira, porque caso o Napoli venha a perder a última rodada e a Inter empatar, eles empatam no número de pontos, vai existir uma final, o Campeonato Italiano vai ter que criar uma nova data, pensando em não prejudicar a Inter, que tem final da Champions na semana que vem. Então por isso a rodada foi antecipada. Por exemplo, ela é antecipada para sexta. Se tiver a super final aí do italiano, acho que o jogo vai ser na segunda, por exemplo, e aí a Inter já tem a final no sábado. É muita coisa. É uma rodada a mais no italiano. Não é algo que se vê com frequência. Agora a última rodada é bem mais tranquila do que essa. Por quê? O que vai acontecer? A Inter e Napoli jogam contra times que não brigam por nada. A Inter vai visitar o Como lá em Como. Como já não briga por nada, só o Fábregas querendo fazer o nome bonito dele, porque o Bayer Leverkusen talvez queira ele para substituir o Xabi Alonso, espanhol por espanhol, meio campista por meio campista. Engraçado que eu tô falando do técnico, né? Napoli versus Cagliari, o Cagliari que fugiu do rebaixamento nesta última rodada. O Cagliari também estava na briga pelo rebaixamento e já fugiu. E aí é o que a gente vai ter nesta sexta-feira. Juventus, Roma e Lazio jogam no mesmo horário. No domingo, os 3 brigam por uma vaga de Champions. Veneza, Parma, Lecce, Empoli e Verona também vão jogar nos mesmos horários. Tem times se enfrentando, tem times enfrentando os outros. Porque os 5 brigam para fugir de 2 vagas do rebaixamento. Vaga do rebaixamento é ótimo, né? Como se alguém quisesse. A gente vai ter Veneza e Juventus. Esse deve ser um jogo super difícil, porque não é fácil ganhar na casa do Veneza. Ainda mais o Veneza já está na zona de rebaixamento. Ele tem que ganhar e depende de resultado. A casa do Veneza foi um lugar onde o Napoli não conseguiu os 3 pontos, a Fiorentina não conseguiu os 3 pontos, se eu não me engano a Lazio não conseguiu os 3 pontos, a Inter eu acho que conseguiu os 3 pontos. Mas os times grandes que vão até a casa do Veneza, a gente está falando do 19º colocado do Campeonato Italiano. Times grandes que vão até lá não costumam sair com os 3 pontos. E aqui a gente vai ter um confronto interessante. Torino versus Roma. A Roma precisa ir para a vaga da Champions, o Torino não tem mais nada. Se o Torino ganhar, ele pode atrapalhar a Roma de tirar uma vaga da Champions da Juventus, que é o rival. Então eu não vou acusar que o Torino vai entregar o jogo, mas que a gente vai ter um Torino desmotivado e uma Roma brigando pela vaga da Champions. Uma vaga da Champions que, se confirmada, pode consagrar Jürgen Klopp como técnico no seu time. Então, a Roma vai com tudo, né? Atalanta vs Parma. A Atalanta, de 2-1, vai vir com um time desmotivado ou vai vir com um time misto. Então, o Parma pode brigar tranquilo para sair da zona do rebaixamento. A gente vai ter Lazio e Lecce. A Lazio, ela precisa ganhar e contar com 2 tropeços de Roma e Juventus. Eu acho que o Lecce vai acabar ganhando esse jogo. O Lecce briga para não cair e ele só depende de si para fugir do rebaixamento. Imagina que o Lecce perdendo e o Veneza e o Empoli somando pontos, o Lecce entra na zona de rebaixamento. Então eu acho que esse aqui o Lecce vai com mais garra do que a Lazio. Empoli, é claro que se você não ganha a vaga da Champions, você fica com a da Europa League ou da Conference League. Então a Lazio vai que vai, né? Mas nessa briga todo mundo quer a vaga da Champions. Empoli e Verona são 2 times que brigam para não cair. E vai ser um confronto interessante de rebaixamento. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí sobre esta edição do Campeonato Italiano. E valeu, essa moral torcida. Tchau!